Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, o Evangelho parte 3, baseado no livro Evangelho em 10 Palavras, de Paul Ellis. Nós já falamos sobre o amor de Deus, já falamos sobre o perdão de Deus, já falamos sobre a salvação e a nossa união com Deus. Agora a gente vai abordar mais dois aspectos do Evangelho: o de sermos aceitos por Deus, ou seja, a reconciliação com Deus, e o sermos santificados, ou a santificação. Com relação a sermos aceitos por Deus, ou a reconciliação, Romanos 15, 7 nos diz: aceitai-vos uns aos outros, como também Cristo vos aceitou. Temos a necessidade, isso é uma coisa nossa, de sermos aceitos. Temos fome de sermos aprovados, de elogios, A gente gosta de ser elogiado, isso é uma coisa natural do homem. Mas Deus pode nos suprir de tudo isso, Agora, se a gente não busca a Deus, quando a gente está fora da presença de Deus, a gente entrega as nossas vidas para as outras pessoas. Então, a nossa aceitação vai ser determinada pelo critério das outras pessoas, pelos padrões das outras pessoas. E se a aceitação é a recompensa, o medo da rejeição é o castigo. O desejo de sermos aceitos e evitar a rejeição é uma das mais fortes razões da gente fazer o que a gente faz na nossa vida. O medo de sermos rejeitados e o desejo de sermos aceitos. Toda religião se dá na aceitação baseada em desempenho. A mentira disso é que você tem que trabalhar para se fazer aceitável, se fazer agradável a Deus. Você precisaria cumprir regras, precisaria obedecer o que é falado e fazer sacrifícios ditados pelos que estão à sua frente. Isso não é verdade. A aceitação baseada em desempenho é um jogo sem vencedores, mas com muitos perdedores. O aplauso dos homens sufoca a voz do Pai que diz: você não precisa fazer nada disso para me agradar. O mercado de aceitação e afirmação é um mercado de escravos que nos escraviza. Ele perpetua um sistema de sacrifício humano baseado em inveja, em ambição egoísta. E para acabar com isso, é essencial que preguemos o evangelho da aceitação ou da reconciliação. O amor do Senhor não está à venda. Como tudo mais, na graça, a sua aceitação e a aprovação é um dom gratuito que vem a nós através de Cristo Jesus. E Efésios 1,6 nos diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo Jesus. Então, a aceitação de Deus é algo que você nunca precisa trabalhar para ter, para conquistar. Você já tem a aceitação de Deus, que veio a você através de Cristo Jesus. Se você crê no Filho, você é aceito pelo Pai. Romanos 5, 10, 11 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. E nós já sabemos o que agrada a Deus, que é Jesus Cristo. No Monte da Transfiguração, Pedro queria levantar 3 tendas, para Moisés, para Elias e para o Senhor Jesus. Mas Deus aparece, com uma voz forte e diz, em Mateus 17:5, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele, somente a ele, Jesus Cristo, ouvi. Jesus chocou a muitos, recusando-se a jogar esse jogo da aceitação. Quando ele esteve na Terra, existiam regras baseadas em comportamento, sexo, etnia, saúde, que desqualificavam as pessoas para se achegar a Deus. Por exemplo, se você fosse uma mulher pecadora, leprosa e estrangeira, você estaria o mais distante de Deus que poderia estar. Jesus veio e abriu o caminho para os pecadores, para os estrangeiros, para as mulheres e os leprosos. Ele queria nos mostrar que a graça é muito superior à lei. A lei exclui, mas a graça inclui.
A lei rejeita, mas a graça aceita. A lei coloca divisões entre nós e eles, mas a graça destrói os muros de divisão. O que você prefere, a lei ou a graça? E Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus recebeu a todos que foram até ele, coletor de impostos, prostitutas, romanos, samaritanos, mentalmente perturbados, deficientes físicos e crianças, e até jantou com um ou dois fariseus, ou seja, até os intolerantes religiosos foram aceitos por Jesus. Jesus aceitou o inaceitável, Jesus amou o não amável para revelar o gracioso coração de aceitação do Pai. Deus não quer que ninguém pereça. Está em 2 Pedro 3,9. Deus não quer que ninguém pereça. Deus deseja que cada um de seus filhos perdidos volte para casa. Aos olhos da lei você estava desqualificado por causa do seu pecado, mas aos olhos do Pai você foi qualificado pela graça. Você estava longe, mas em Cristo você foi trazido para perto. Você era inaceitável, mas Deus o fez aceito em Cristo. Quando Jesus entrou em você, instantaneamente você se tornou aceito e agradável a Deus como Jesus é. Então, o que agrada a Deus é a fé em Jesus. O que Jesus é para Deus? Ele é tudo para Deus. E quando Deus olha para nós, ele vê o Jesus Cristo que está em nós. Descanse na obra consumada, na obra completa de Jesus. Receba os outros com a mesma graça, com o mesmo favor que Jesus Cristo te recebeu, me recebeu. A graça de Deus é a chave para entender a aceitação do Pai. Não precisamos trabalhar com o nosso suor, no nosso suor, para agradar a Deus, porque Deus tem tudo. Ele não precisa que a gente faça nada para agradar a Deus. Se a gente verdadeiramente valorizasse o sacrifício de Cristo por cada um de nós, a gente iria entender que não precisamos do nosso próprio esforço para fazer nada para Deus, porque Cristo fez tudo. Toda a obra foi feita por Cristo. Na nossa própria força, nada que fizermos irá impressionar a Deus. Existem também os cristãos invisíveis, os que usam máscaras para não serem reconhecidos, que não gostam de serem reconhecidos. Mas Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa intenção. E Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. E ainda assim, Deus nos ama. A aceitação genuína é baseada em conhecimento. Você não pode ter um relacionamento com alguém que você não conhece. E Deus nos conhece muito bem. Deus sabe de tudo o que você já fez e de tudo o que você irá fazer. Ele conhece os meus segredos, ele conhece os seus segredos. Ainda assim, o Pai nos ama fervorosamente. Colossenses 2, 13b, 14 nos diz: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ou seja, Cristo não só nos perdoou, como apagou o registro de todos os nossos pecados. É claro que a gente não deve pecar, mas se a gente o fizer, nós temos um advogado junto ao Pai. João 2,1 nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E quanto à quantidade de vezes que devemos perdoar alguém que se arrepende do pecado que cometeu? Isso é uma coisa que muita gente ainda não percebeu. Mateus 18, 21 e 22 nos diz: Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes que um irmão vier arrependido, né, pedir perdão para nós, nós devemos perdoá-lo. Uma pessoa vier pedir perdão para nós arrependida, nós devemos perdoá-la. É impossível desapontar um Deus onisciente. Quando você tropeça, ele responde para você com mais graça. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, mesmo assim não o rejeitou. Jesus o amou,
e orou por ele. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mesmo assim não o rejeitou. Na traição, Jesus o chamou de amigo. A aceitação de Jesus, a reconciliação com ele, é arrebatadora. Não há nada igual na terra que se compare à reconciliação com os pais, né, através de Jesus Cristo. Jesus não nos pontua com o nosso desempenho, se você desempenha mais ou menos. Se assim fosse, ninguém seria aceito. Muitos cristãos sabem que Jesus é amigo de pecadores, mas não se veem como amigos de Jesus, somente como seus servos. Jesus não precisa da ajuda de ninguém. Ele criou o universo com o seu falar, com o verbo. Deus não é o seu patrão. Ele é o seu Pai Celestial que te ama. Você é totalmente aceito por Deus e reconciliado com Ele. Alimente-se do ilimitado favor de Deus a favor de você, a favor de mim. Isto é, onde a nossa fé alcança a graça de Deus. A aceitação, a reconciliação, Deus já nos deu. No reino de Deus, o seu valor, o meu valor é determinado por Deus, na aceitação incondicional do Pai. Suas obras não vão fazer diferença alguma com relação à aceitação. Você já tem paz eterna por meio de Jesus Cristo. Estamos constantemente ouvindo: você não é bom o bastante, você não é capaz o bastante. Olhe para a cruz, olhe para o Senhor Jesus. Jesus o amou mais do que a sua própria vida, entregou a sua vida na cruz por você e por mim. O mundo acha faltas, acha defeitos em você e em mim, todos nós temos defeitos, e não faz nada para nos ajudar. Mas Deus fala: você é meu, e derrama sobre você, sobre mim, o favor dele. Quem você prefere ouvir, a Deus ou as pessoas que nos dizem que temos faltas e defeitos? Deus quer levá-lo ao descanso, o descanso nele, no Pai, no Filho. Não quer dizer que você ficará à toa. Isaías 40:31 nos diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se formos libertos da necessidade de produzir, de fazer mais, de trabalhar mais, paradoxalmente seremos mais produtivos para o Pai. Quando não somos cobrados, nós o fazemos por amor. Romanos 8:31b diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Situações que intimidam, que incomodam as pessoas, não farão nada para você, não farão nada para mim. A igreja, ela é de Jesus Cristo. E eu estou feliz somente em fazer parte disso, do corpo de Cristo. Você é influenciado por Deus e por sua poderosa graça. Nós somos influenciados pela graça de Deus. Antes de mudar o mundo, a aceitação de Deus precisa mudar a igreja. Você não deve ter medo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus e Ele se deleita sobre você com cantos. Romanos 15:7 nos diz: aceitai-vos uns aos outros, assim como Cristo os aceitou. Então nós damos as boas-vindas a todos, os curiosos, os duvidosos, os feridos de coração e a você. Bem-vindo ao lar, bem-vindo à igreja, ao corpo de Cristo. Você não precisa agradar ninguém para ser aceito por Deus. Meu Pai me aceita, o meu Pai te aceita, o teu Pai te aceita. Eu não tenho nada a aprovar. Assim você perderá o medo e será ousado. Dessa maneira, você jantará na presença dos seus inimigos. Você se rirá frente às adversidades, aos problemas. Dançará sobre as ondas das circunstâncias e, quando provado pelo fogo da vida, não será queimado. Em Cristo você foi aceito e reconciliado por toda a eternidade. Tudo isto é para louvor e glória de Deus, da sua graça. Quanto aos sermos santificados, a santificação. Hebreus 10:10 nos diz: temos sido santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Temos sido santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Santidade significa totalidade, ser completo. Quando falamos que Deus é santo, estamos nos referindo à totalidade de Deus, à vida abundante que flui dentro da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em Deus não há falta de nada. Ele é suficiente, autossuficiente, é o retrato da perfeição. Santidade não é somente um aspecto do caráter de Deus, mas sim um inteiro conjunto da sua gloriosa unidade. O amor de Deus é um amor santo. A justiça de Deus é uma justiça santa. A alegria de Deus é uma alegria santa. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Jesus dizia: seja completo como seu Pai é completo no céu. Jesus nos convida para vivermos a vida dele, a vida de Jesus Cristo. Jesus é o único que viveu uma vida sem pecado. Mesmo assim, Jesus foi aperfeiçoado. Hebreus 5, de 8 a 9, nos diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Antes da cruz, da morte de Jesus Cristo, o ministério de Jesus não estava completo. Mas na cruz, tudo que precisava ser feito para nos salvar e nos santificar foi feito, foi consumado. João 19, 28 a 30 nos diz, João 19, 28 a 30 nos diz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Do grego tetelestai, está consumado, totalmente pago. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, tudo nesse momento estava concluído, estava feito, cumprido, consumado, pago. A obra de Jesus Cristo estava feita. E você se tornou santo pelo trabalho de Jesus na cruz, pelo que fez na cruz, pelo corpo partido, pelo sangue derramado. Hebreus 10:14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sacrifício de uma pessoa, você foi santificado para sempre. Este era o ministério de Jesus, o de ser sacrificado por cada um de nós. Ele foi contado entre os transgressores para que você e eu pudéssemos ser contados entre os santos. Em toda a humanidade, somente uma pessoa teve sucesso em se santificar, e Jesus fez isso por você e por mim. João 17:19 nos diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor, que você entra em união com Ele, você se torna santo como Ele é. Você não é mais um coitado pecador, você é santo e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em qualquer lugar, mas vai habitar no nosso corpo quando nós aceitamos o Senhor, no nosso espírito. Mas ele não quer ficar só restrito ao espírito, ele quer tomar todo o nosso coração, toda a nossa alma, quer ser expresso através do nosso corpo. Colossenses 2:10 nos diz: também nele estáis aperfeiçoados, perfeitos, completos. Jesus nos completa com tudo o que precisamos. Evitar pecados não transforma uma pessoa quebrada em uma pessoa completa. Mas, se você já foi completo em Jesus e tem aprendido a olhar para Ele, a ter comunhão com Ele, a deixar que Jesus atenda a todas as minhas necessidades, evitaremos o pecado sem fazer esforço. Ninguém que está em comunhão com o Senhor vai querer, por vontade própria, pecar. Então, olhemos para Jesus. Viver uma vida santa é normal para pessoas santas. É preciso estabelecer um padrão de identidade antes de dar instruções, e Paulo fazia isso com maestria. Em 1 Coríntios 1:2, ele fala: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou seja, identidade primeiro, santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Jesus Cristo. Isso é identidade. E o comportamento vem depois. Então, sejam santos. Então, mesmo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:5-6, diz que todos somos filhos da luz. Então, vamos agir como filhos da luz.
Pedro também diz o mesmo, 1 Pedro 1,15, nos exorta a sermos santos em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas ações. E 1 Pedro 2,9 nos lembra que somos um sacerdócio real, nação santa, que devemos ser como sacerdotes, né? Que exercem a função de levar o Senhor para as pessoas, de propagar o Evangelho. Agora, nós agimos de forma santa porque somos santos, faz parte da nossa natureza, da nossa nova natureza, o viver santo. De outra forma, seríamos hipócritas, né? Seria o agir de forma contrária à nossa natureza, à nossa nova natureza. O que é a santidade na prática? É aprender a andar na realidade de que Jesus nos fez santos e nos equipou com tudo o que precisamos para viver uma vida santa e piedosa. Santidade é algo que você tem, que eu tenho e que precisamos desenvolver. Cito como exemplo aqui o andar de uma criança. A criança, ela já tem tudo para andar, ela só precisa começar, dar os primeiros passos, se exercitar e aos poucos, à medida que ela cresce, à medida que ela se torna madura, ela vai andar normalmente. Assim é a nossa santidade. Precisamos iniciar. Esteja confiante de que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la. Isso está em Filipenses 1,6. Então você já está aceito, você já está reconciliado com Deus, você já é santo e agora devemos andar na santificação, devemos exercitar a santidade. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, que está escrito inscrever, se você gostou, dê o seu like. O like, o inscrever-se, isso permite que a mensagem seja propagada para mais pessoas. Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e um no Instagram. Que nós sejamos pessoas que deixem, né, o Espírito agir em nós, que sejamos pessoas que nos santifiquem dia a dia, que sejamos pessoas que não pequemos por nossa própria vontade. Se isso acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa quantas vezes for necessário, mas que nós sejamos pessoas que realmente sejam pessoas que exercitem a santificação no nosso dia a dia. Amém.